Aleluia, glória a Deus. Vamos dar início a mais um estudo bíblico. Aleluia. Que estamos estudando, neste primeiro trimestre, de 2022, a supremacia das Escrituras. E a lição de hoje que temos é a lição número 11, que fala do evangelista Lucas, no seu livro, no seu Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. E que diz: Lucas, Atos, o modelo pentecostal para hoje. Aleluia. O texto áureo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo 4, que assim diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A verdade prática é a atividade do Espírito Santo e as suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. Aleluia. A leitura bíblica em classe está também no livro de Lucas, no capítulo 1, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e vamos começar com Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 21 e o 22. Eu gostaria de estar convidando a amada igreja para estar orando, para estar lendo essa palavra comigo, sim. Amém? Glória a Deus. Lucas, capítulo 1, o versículo 21 e o 22, e Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Vamos ficar de pé, amada igreja? Nós estamos. Lucas 1, o versículo. Irmão, no seu livrinho tem. É a leitura bíblica em classe. Tá bom? Eu leio o primeiro, a igreja lê o segundo, e assim sucessivamente. Amém? Lucas 1, versículo 21. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. Não lhes podiam falar e entenderam que tiveram uma visão no templo e falavam das sendas que ficou no mundo. Aleluia. Atos 2. Atos 2, versículo 1 ao 4. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia. Amém. Pode sentar, amada igreja. E obrigada por estar comigo aqui, me ajudando nesta leitura. A apresentação desta lição, deste dia de hoje, que vem falar do livro do evangelista Lucas e Atos dos Apóstolos, que foi escrito por ele, também direcionado pelo Espírito Santo do Senhor. Apesar do que Lucas, ele não esteve ali com Jesus, porque ele não teve ali o mesmo tempo que os apóstolos, como Pedro, como João, como Tiago, tiveram aquele tempo com Jesus. Lucas não teve esse tempo, ele veio depois, Mas Lucas também teve uma vida, pesquisando ali um pouco, Lucas teve uma vida assim,
de um companheirismo muito grande com Paulo, né? E ele foi pesquisando e escreveu primeiro o Evangelho Lucas e depois o Atos dos Apóstolos. E a apresentação desta lição tem 3 objetivos. O primeiro é enfatizar a ação do Espírito Santo na vida e o ministério de Jesus, em Lucas. O segundo é ressaltar que a manifestação do Espírito Santo no ministério da igreja, em Atos, é o cumprimento da promessa de Deus revelada por intermédio do profeta Joel. E o terceiro objetivo é apontar que o batismo no Espírito Santo é uma promessa atual e deve ser buscado por todos os crentes como capacitação para o serviço cristão. Aleluia. Nós sabemos que todos nós, quando aceitamos o Senhor Jesus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. O Senhor, antes de termos sido escolhidos por Deus, né? Quando vivíamos a nossa vida lá fora no mundo, nós éramos corpos vazios. O nosso espírito era morto. Mas quando decidimos caminhar com o nosso Deus, né, o Senhor devolveu o seu Espírito para que tivéssemos vida, porque a nossa vida, ela vem de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E o Espírito Santo, nós já temos ele sim, mas o batismo com o Espírito Santo é algo que o Senhor deseja, que toda a sua igreja deseje receber. Ele fala muito assim, tem muitas passagens que o Senhor nos pede para que busquemos o Espírito Santo, os dons espirituais, porque os dons vêm todos através do Espírito Santo de Deus, porque os dons, na verdade, são para edificação da igreja, as línguas são só para edificação daquele que foi batizado com as línguas estranhas, e quando há alguém que possa interpretar, que tem o dom de Deus da interpretação de línguas, né? Esse pode interpretar aquele o qual se está trazendo algo para a edificação da igreja. Amém? E é importante que verdadeiramente o nosso coração deseje, aleluia, estarmos buscando o batismo com o Espírito Santo, porque o batismo com o Espírito Santo é um revestimento. Nós temos sim o Espírito Santo de Deus para nos guiar, para nos ajudar, para nos ensinar, para nos transformar também conforme, porque ele não faz nada se nós também não dermos a liberdade, não é? Só se dermos a liberdade naquelas deficiências que temos, apresentamos diante deles e dizemos a ele que queremos a sua atuação na nossa vida. E assim o Espírito Santo, porque o nosso Deus, ele é educado, ele é fino, né? Ele não faz nada contra a nossa vontade. Amém? Mas o batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo, é um revestimento que recebemos do alto. É por isso que muitas vezes eu presto atenção, tem quantas pessoas que estão assim, distante da presença do Senhor, porque não almejaram as coisas que vêm do alto. Não almejaram as coisas que vêm do alto, e o Evangelho de Cristo não é algo fácil. Não é fácil vivermos na presença do Senhor. Para vivermos na presença do Senhor, requer de nós verdadeiramente muito esforço e desejo no coração de querer alcançar. E o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder de Deus, que foi isso que aconteceu lá em Pentecoste, no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, né? Antes nós víamos na leitura da palavra, nós víamos um Pedro que negou a Jesus 3 vezes, mas depois daquela situação ali em Pentecostes, numa pregação de Pedro, quase 3.000 pessoas foram salvos para chegaram à presença de Deus. Na sua segunda pregação,
5.000 pessoas, quase 5.000 pessoas, né? E isso foi depois que Pedro foi batizado com o Espírito Santo do Senhor. Ele foi revestido do poder de Deus. Porque esse tempo eles caminhavam com Jesus. Quando Jesus saía para ir orar, Jesus levava Pedro, Tiago e João. Muitas das vezes ele levava essas 3 pessoas, esses 3 apóstolos, com ele. E houve um momento que Jesus se separou, teve uma certa distância deles. E pediu para que eles estivessem vigiando, orando. O que aconteceu com Pedro, Tiago e João? A amada igreja conhece. Eles dormiram. Eles dormiram. Não conseguiram. Não é fácil a gente orar, jejuar, buscar da presença do Senhor na leitura da palavra. Não é fácil, não. Mas quando desejamos, o Senhor diz que quando a gente deseja as coisas do alto, Ele nos presenteia. O nosso Deus é o nosso grandíssimo galardão. Vamos à introdução desta lição. E a palavra-chave desta lição é Espírito. Vamos falar muito do Espírito Santo do Senhor, do agir do Espírito Santo do Senhor. A introdução. Lucas, Atos. São 2 volumes da autoria do médico Lucas. Os relatos são escritos a partir de premissas históricas e teológicas. Registram que a unção do Espírito que repousava em Jesus também foi concedida à igreja, como está escrito em Atos capítulo 12, o versículo 33. Vamos ler essa passagem, amados irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e o versículo 33. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e o versículo 33 diz assim: de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouves. Isso foi depois que se caiu aquele Pentecoste na vida, o Espírito Santo na vida daqueles servos do Senhor, na vida daqueles seguidores de Jesus, ali em Atos dos Apóstolos, quando caiu o poder do Espírito Santo sobre as suas vidas, né? Ali chegaram pessoas que começaram a duvidar daquilo e até disseram que estavam bêbados, né? Mas houve um momento que Pedro se levantou e disse que eles não estavam naquela hora da manhã bêbados, eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. E essa é uma palavra que Pedro estava ali falando, explicando que aquilo que eles tinham recebido foi aquilo que está ali na promessa que Deus tinha feito. Aleluia, que Deus tinha feito através do profeta Joel. E essa promessa, ela se principiou em Jesus. Que é isso que o livro do Evangelho de Lucas retrata. É a vida de Jesus e o ministério dele. O princípio de todas as coisas no ministério de Jesus. Desde o Pentecoste, o derramar do Espírito Santo permanece como modelo para a Igreja de Cristo. O primeiro tópico, o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. O subtópico 1, o Espírito Santo no Evangelho. Lucas registra os fatos acerca da vida e obra de Cristo. O evangelista enfatiza o papel do Espírito no advento do Messias, era na chegada de Jesus. A ação do Espírito é percebida na vida do precursor de Cristo, João Batista, na vida de Isabel e Zacarias, seus pais,
na concepção virginal de Maria e na vida de Simeão ao conhecer o Messias antes de morrer. Nós sabemos que aqui o Espírito Santo do Senhor, né, como estar aqui no início, falando aqui na leitura bíblica em classe, né, que o sacerdote Zacarias, ele entrou no templo para entregar incenso, né, e ali ele teve uma certa demora, né, e as pessoas estavam ali de fora esperando, porque só quem podia entrar no templo seriam os sacerdotes. E ele foi entregar incenso ao Senhor, né, ao Deus Todo-Poderoso. E foi demorado. E ali naquele momento, o Senhor tinha enviado até Zacarias o anjo Gabriel para fazer a promessa a ele da vinda de João. E é justamente isso aqui que estamos a ver, a ação do Espírito é percebida na vida do precursor de Cristo, de João Batista, que foi quando o anjo falou aquilo que Deus tinha mandado falar para Zacarias, e Zacarias, de alguma maneira, por questão da sua esposa também já ter sido uma mulher de idade avançada, e ele também, ele não creu. Ele não creu e ele ficou mudo até o nascimento de João, né? E Isabel, a sua esposa também, além dela ser uma mulher de idade avançada, também era estéril, como Sara, né? E Ana e outras mulheres. Mas o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Não há nada de impossível para a vida, para o nosso Deus. Nosso Deus é grande e poderoso. E também a apresentação aqui também fala na concepção virginal de Maria. Também o anjo Gabriel se apresentou diante de Maria e disse que ela iria ser cheia do Espírito Santo e iria ser a mulher que foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, do nosso Senhor, né? Mas Maria, ela, depois de algumas perguntas, pequenas perguntas que ela fez ao anjo, o anjo respondeu e ela confiou e acreditou em Deus e disse: eis-me aqui, né? E Simeão, ao conhecer o Messias antes de morrer, este também já era de idade avançada, também está em Lucas, no capítulo 2 de Lucas, a partir do versículo 25, estará aí um pouco da história de Simeão. Este homem era um homem, a palavra do Senhor diz que ele era um homem justo, e era um homem que era temente a Deus. E ele confiava, estava esperando pela promessa, a qual ele já tinha ouvido, ele já tinha recebido, através das Escrituras, ele já sabia que o Senhor estava para vir, Jesus. E o Senhor prometeu para Simeão, em visão, em sonho, que ele não iria morrer antes de conhecer o seu Salvador, né? Aleluia. O Evangelho ainda ressalta o poder de Cristo em batizar no Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Ali está em Lucas capítulo 3, 16. Segundo tópico, subtópico, o Espírito Santo e o batismo de Cristo. Ao descrever o batismo de Jesus no Jordão, Lucas informa que, estando o Senhor orando, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. E uma voz do céu dizia: Tu és o meu filho amado. O evento da descida do Espírito e a voz que o identificava como filho de Deus tinha como propósito marcar o início do ministério público de Jesus. Aleluia. Jesus, ele foi batizado por João. Os irmãos conhecem a palavra, que quando Jesus chegou até João e disse que ele tinha que batizar ele, João disse: eu que necessito
né? Que o Senhor venha a mim, não o Senhor, não que eu necessito do Senhor, que eu vá até o Senhor, não que o Senhor venha a mim, para que eu te batize, né? Mas o Senhor Jesus disse para João que era necessário, porque já havia as promessas, já haviam as promessas. No livro de Isaías, um livro que foi escrito há 700 anos antes de Cristo, essas palavras já foram ditas, né? Que haveria alguém que iria batizar Jesus, e ali está a história de Jesus. E João, ali o Senhor disse para João que era necessário que ele fosse batizado por ele, para que o seu ministério, para aquilo ali era a apresentação. O Senhor estava ali como um espelho para nós, como um espelho. Jesus não precisava ser batizado, porque o batismo nas águas nós nos entregando para uma vida de entrega dos nossos pecados e de volta quando subimos, né, das águas, para vivermos uma vida santa com Deus e buscarmos a remissão a cada dia dos nossos pecados, né? E o Senhor Jesus, ele não tinha pecados, mas foi necessário ele ser batizado ali por João, porque tudo já estava escrito e o Senhor estava ali cumprindo toda a palavra que Deus já tinha dito. Amém? Também serviram como sinal para João Batista confirmar que Jesus era o Cristo. Em João 1, 32 e 33, em João 1, 32 e 33, a palavra do Senhor, porque era necessário que João batizasse o Senhor Jesus e também visse como o procedimento do Espírito Santo estava descendo sobre a vida de Jesus, para que João tivesse a certeza que Jesus, aquele o qual ele estava batizando, era verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia. 32 e 33 de João diz: e João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer no céu como uma pomba e repousar sobre ele. Olha o versículo 33. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Era necessário. João disse que não sabia, mas aquilo ali era uma confirmação de Deus para a vida de João. Aquela descida, quando João viu a pomba descer sobre Jesus e batizar ele com o Espírito Santo. Aleluia. O Espírito Santo e a tentação de Cristo. Após o batismo nas águas e cheio do Espírito Santo, Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto e lá foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse período, manteve a comunhão com o Pai e se fortaleceu por meio da oração e do jejum. Aqui nós vemos que é necessário, para que estejamos fortes, é necessário sim estarmos entregando sacrifício de jejum diante da presença do Senhor, porque isso não serve para que Deus nos dê vitória ou nos dê bênção, não, isso serve para nós mesmos, nós estarmos matando a nossa própria carne, os nossos próprios desejos, né? E o Senhor nos revestindo da sua graça, né? Nos dando mais de si, né? Para que estejamos fortes na sua presença, aleluia. E se fortaleceu por meio de oração e de jejum. Isso está escrito em Lucas, capítulo 4, versículo 2. A vitória do Senhor sobre a tentação demonstra que ele estava capacitado para cumprir
o seu ministério. Cristo venceu o diabo pelo poder do Espírito e da palavra de Deus. Tudo foi necessário que o Senhor, mesmo o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, ele veio aqui 100% Deus, mas também 100% homem, para que ele também pudesse viver e suportar tudo aquilo que ele suportou até a cruz. Era necessário o batismo no Espírito Santo. Isso é uma representação para a nossa vida. Isso é ali um modelo para a nossa vida, não é? Aleluia, glória a Deus. O quarto subtópico: o Espírito Santo e a missão de Cristo. Vencida a tentação no deserto, Jesus voltou a Galileia, conduzido pelo Espírito. Lucas 4,14. Após ministrar em alguns lugares, dirigiu-se para Nazaré. Na sinagoga, ao abrir o rolo de Isaías, leu a passagem que dizia: o Espírito do Senhor é sobre mim. Aleluia. Ao terminar a leitura, o Senhor afirmou: hoje se cumpriu esta escritura. Estava escrito no livro de Isaías que Jesus, depois de ter passado pelo primeiro procedimento que ele passou, ser batizado por João, de ter sido batizado pelo Espírito Santo, depois de ter passado pelo deserto, aleluia, para ser tentado pelo diabo, também era necessário ele chegar também à sinagoga para ler também as escrituras e dizer que aquele momento era chegado, né? Ali estava se cumprindo a palavra de Deus, aleluia. Ao terminar-se, cumpriu esta escritura. Aqui o Senhor declara que a unção do Espírito qualifica o seu ministério para evangelizar, curar, libertar e restaurar os pecadores. Era necessário para isso que Jesus veio, para nos libertar da escravidão a qual vivíamos, curarmos, purificarmos, nos prepararmos também para o grande dia. Aleluia. A unção do Espírito Santo está presente na vida e ministério do Senhor Jesus, capacitando-o a cumprir a missão para o qual Deus, Pai, o havia enviado. Segundo tópico: Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. Primeiro subtópico: o Espírito Santo em Atos. Ao concluir o Evangelho, Lucas anota que Jesus instruiu os discípulos a esperarem o revestimento de poder do alto. Lucas 24:49. Aleluia. Quando o Senhor diz, essa palavra é quando o Senhor disse, né, para os apóstolos, Senhor Jesus, que eles ficassem em Jerusalém, para que depois do alto, que eles recebessem o poder. Ali eles tiveram uma promessa, e em Atos dos Apóstolos, né, eles receberam a promessa, que foi o derramamento. Mas já em João, eu creio que seja o João 20, o Senhor, depois da sua ressurreição, que ele se encontrou que ele voltou a se encontrar com seus discípulos, houve um momento que ele soprou no ouvido dos discípulos, e eles receberam o Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Um pequeno momento, amada igreja. João 20. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A quem receber. Aleluia. João 21:22 diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez:
Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. O Senhor Jesus já tinha dado para os seus apóstolos ali, antes deles saírem para todos os confins, que eram essas as promessas para saírem, para ir para Samaria, para todos os confins da terra, né? Levar o evangelho de Cristo e levar a convenção para aqueles que viviam cativos. Glória a Deus. Após o Senhor ter sido elevado aos céus, o livro de Atos dá prosseguimento a essa narrativa. O autor ratifica que o derramamento do Espírito era a capacitação necessária para o evangelismo dos povos. Está em Atos 1:8. Relata que cerca de 120 discípulos voltaram a Jerusalém e em oração aguardaram o revestimento de poder. Atos 1:12-15. Portanto, Atos registra a ação do Espírito na inauguração histórica da igreja como agência de Cristo. Trata-se da continuação da obra de Jesus por meio dos discípulos capacitados pelo Espírito Santo. Os discípulos tiveram a capacitação durante todo o tempo o qual eles passaram com Jesus, aqui caminhando por onde eles foram, os 3 anos e meio, mais ou menos, que foi o tempo do ministério de Jesus aqui na terra, e os seus discípulos estiveram com ele todo este tempo. Mas depois, antes da ascensão de Jesus, o Senhor também derramou do Espírito Santo sobre a vida deles, porque também era uma promessa de Deus para o ministério dos discípulos do Senhor. Aleluia. A promessa cumprida no Pentecoste. O batismo no Espírito Santo remonta a profecia de Joel, que está escrito em Joel, capítulo 2, 28. Cristo, vamos ler esta passagem, em nome do Senhor Jesus. É uma passagem importante para nós, porque esta passagem não serviu só para os discípulos, elas servem também para o nosso dia de hoje, para a igreja do Senhor, porque Atos dos Apóstolos foi ali o princípio da nossa história. Amada igreja, Joel, capítulo 2, versículo 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Aleluia. Aqui o Senhor já falou que nós precisamos estar em Jerusalém. Aqui é o lugar da promessa, para recebermos esta promessa, da mesma maneira que os apóstolos receberam quando estavam também na sinagoga, quando estavam ali em oração, reunidos em oração, reunidos também em jejum e oração, aleluia, juntos em união. Eles receberam deste poder, desta promessa que Deus tinha feito para a vida de Jesus e para a vida da igreja. E Atos dos Apóstolos relata o princípio, aleluia, do derramamento do Espírito Santo dentro da igreja do Senhor. E não é algo que ficou no passado. Isso serve para nós no dia de hoje. Serve para nós no dia de hoje, e é necessário que creiamos, é necessário que desejemos a presença do Espírito Santo cada dia mais forte dentro de nós. Aleluia. Para que
A igreja sabe, está escrito no capítulo 4 de Lucas, no capítulo 4 de João, ou no capítulo 4 de Mateus, quando Jesus foi ao deserto para ser tentado pelo diabo, ele jejuou 40 dias e 40 noites, assim a palavra nos diz. Ele não jejuou por completo, mas jejuou da comida, né? Mas jejuou, apresentou aí esse jejum para Deus. Ele já tinha sido batizado com o Espírito Santo, mas ali, quando ele estava ali também renunciando, não é que Jesus não tivesse fome, porque Jesus também estava aqui como 100% homem, e ele também tinha fome. E a palavra no final desses 2 capítulos, quando está terminando ali, ele diz, e teve fome. E Jesus teve fome. Jesus também tinha fome, mas ali ele estava querendo estar mais alinhado com o Pai, né? E para que ele pudesse suportar tudo aquilo que ele suportou ali naquela tentação com o diabo, ele precisava estar revestido do Espírito Santo. E assim conosco não é diferente. Muitas vezes eu vejo o quanto, eu digo, Deus, o quanto eu preciso de Ti, Senhor. O quanto eu preciso me entregar, o quanto eu preciso renunciar mais à minha fome. Aleluia. O meu desejo tanto de comer o meu pãozinho, que eu gosto muito de um pãozinho. Por isso que estou tão gordinha. Gosto de comer muito pãozinho. Aleluia. Glória a Deus. Vamos dar continuidade. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aleluia. O cumprimento se deu no dia de Pentecoste, Atos 2:1. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Aleluia. Atos 2:4. Sinais sobrenaturais marcaram o advento do Espírito Santo. O som como de um vento, as línguas como que de fogo. Desses fenômenos, somente o falar em línguas se repetiriam nos demais registros de Atos. Desse modo, a partir do Pentecostes, os discípulos começaram a pregar pelo poder do Espírito. Muitas maravilhas e sinais eram operados, aleluia, e as almas eram alcançadas. Atos 2, 43 e 47. Vamos ler essa passagem, em nome do Senhor Jesus. Atos 2. Eu gostaria de estar convidando o irmão Maximiliano para estar lendo, por favor. Capítulo 2 de Atos. E o versículo 43 ao 47. Não, o versículo 43 e o 47, né? Aleluia. Em cada alma havia temor, e os sinais se faziam pelos apóstolos. Seguir? Por favor, irmão, até o 47. Em todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E, preservando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém, irmão. Obrigada, irmão. E o Senhor diz aqui, ó, estavam unânimes, juntos, unânimes. É muito importante a união da igreja do Senhor. Não existe importância maior, porque o Senhor nos diz também na sua palavra que um reino dividido, ele não sobreexiste. Seja uma casa dividida, seja uma família dividida, seja uma igreja dividida, porque essas são as duas constituições levantadas, feitas pelo Senhor. A nossa família e a igreja de Cristo. Aleluia. E é necessário a união entre nós. O Senhor quer que estejamos unânimes. Aleluia. E o 47 a palavra diz, como já foi lido pelo irmão, louvando a Deus
e caindo na graça de todo o povo. Aleluia. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Deus quem acrescenta. A gente fica em união, em unanimidade, orando, pedindo e clamando, e Deus é quem acrescenta. Aleluia. Porque é Ele quem faz. Amém, amada igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eita, glória a Deus. As línguas, aleluia, como já foi falado, ok. Desse modo, a partir do Pentecostes, os discípulos começaram a pregar pelo poder do Espírito Santo. Muitas maravilhas e sinais eram operados e as almas eram alcançadas. Terceiro subtópico, a expansão da igreja primitiva. O poder do Espírito capacitou os crentes para o serviço cristão. Já no primeiro sermão, Pedro anunciou Cristo com intrepidez e quase 3.000 almas se converteram. Aleluia. Após a cura do coxo à porta do templo e a ministração da palavra, depois de ter acontecido tudo aquilo ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, quando, como todos os irmãos sabem, a subida de Pedro junto com João à Casa Formosa, né, a igreja, a sinagoga, e lá encontraram, todos os irmãos conhecem a história daquele irmão que era coxo, que estava sempre pedindo ali na porta da igreja, e Paulo, eles pediram a Pedro e a João, não Paulo, perdão, a Pedro e a João uma esmola, porque era o seu dia a dia, está pedindo esmola àqueles que ali entravam, né? E Pedro e João olharam para este irmão e disseram, né? Olha para nós, né? Como se dissesse assim, olha para a gente para ver se a gente tem cara de quem tem dinheiro, de quem tem alguma coisa, mas aquilo que nós temos, nós te damos. Levanta em nome de Jesus, né? Aí o irmão pegou ali na mão, Pedro pegou na mão daquele homem, e aquele homem já se levantou e era coxo. Ele nasceu coxo. Mas Pedro estava cheio do Espírito Santo de Deus, e foi o poder de Deus que também foi derramado. Pedro disse, nós não temos outra coisa, mas aquilo que nós temos, demos para ti. Levanta-te e anda. E este homem entrou dentro da sinagoga, saltitando, e todos se maravilhavam daquele grande milagre que Deus tinha feito ali, através da vida de Pedro. E houve até momentos que Pedro, bem-vindas, houve até um momento que Pedro, quando as pessoas olhavam para aquilo, né, estavam se maravilhando daquilo que Pedro e João tinham feito, e Pedro disse, não olhem para mim, não pensem que sou eu, porque não sou eu que faço essas coisas. É o poder de Deus, é a glória de Deus, é o Espírito Santo, o poder dele que faz essas coisas, que faz coxo andar, que faz cego ver. Aleluia, glória a Deus. É Deus. Após a cura, né? Após a cura do coxo, a porta do templo e a ministração da palavra, quase 5.000 se renderam ao Senhor. Está em Atos, capítulo 3, 8 e 19 e o 4, versículo 4. Filipe, na virtude do Espírito, pregou em Samaria e vidas foram salvas. Está em Atos 8, o versículo 5 ao 13. Cornélio e sua casa receberam o evangelho pelo mover do Espírito. Este homem era um homem romano. Pedro foi enviado na casa deste homem. E o primeiro, o Senhor apresentou a Pedro uma corda cheia de animais. O Senhor já estava apresentando a Pedro, né, aqueles animais, e Pedro, o Senhor dizia naquela visão a Pedro, mata e come. E Pedro disse para Deus que não ia comer nada imundo. E foi naquele momento quando o Senhor disse a Pedro, não diga que aquilo que eu faço é imundo, né? O Senhor estava preparando Pedro para chegar na casa de Cornélio, porque eles não criam
Cornélio era um homem romano, era um centurião romano, mas era um homem que temia a Deus. Era um homem que já tinha ouvido falar de Deus, falar de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Esta passagem está no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, né? E se o irmão quiserem ler em casa, é uma passagem maravilhosa. Eu amo esta passagem. E ali Pedro foi até a casa de Cornélio, amando do Senhor, e ali naquele momento, né, depois de Cornélio, de Pedro ter falado de Jesus e pregado para Cornélio e toda a família de Cornélio e alguns amigos, né, Pedro perguntou se eles eram batizados, aquela coisa toda, e todo aquele processo. E quando Pedro orou, que tocou naquelas pessoas, o Senhor derramou do Espírito Santo dentro da casa de Cornélio, sobre a vida de cada vida que estava ali com Pedro. E Pedro se maravilhou daquilo, porque eram alguns, eles ainda tinham uma certa religiosidade, acreditava que aquilo só acontecia para os judeus, né? Que o Senhor não poderia fazer isso com os gentios. Aleluia. Mas Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, é por isso que nós estamos aqui. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Cornélio e sua casa receberam o evangelho pelo mover do Espírito. Aleluia. Atos 10, 24 a 29. Paulo, cheio do Espírito, aleluia. Paulo, cheio do Espírito, alvoroçou o mundo e milhares de almas foram salvas e curadas pela pregação do Evangelho. Aleluia. Esses relatos demonstraram a ação do Espírito Santo na propagação do reino de Deus. Aleluia. A manifestação do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos revela a inauguração da história da igreja como agência de Cristo. A inauguração, na revelação da nossa história, do princípio da nossa história, deste dia aqui também. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro tópico. Um modelo pentecostal para a igreja de nossos dias. Subtópico 1. O revestimento do poder do alto. Pedro ensina que essa promessa está em vigor para todos os salvos, em todas as épocas. A experiência pode ocorrer junto ou após a reinauguração, a regeneração. Misericórdia, Jesus. Ressalta-se que no Pentecostes, os discípulos já tinham o Espírito Santo. Aleluia. João 20, 22, como já vimos. Todo salvo em Jesus recebe o Espírito Santo. Todo salvo em Jesus recebe o Espírito Santo na convenção, como está em Gálatas, capítulo 3 e o versículo 2. Porém, o batismo no Espírito Santo é algo distinto do novo nascimento. Significa o recebimento de poder espiritual para realizar a obra da expansão do Evangelho. Atos 1:8. Para uma vida cristã vitoriosa. Atos 6, 8 a 10. E adoração mais profunda. 1 Coríntios 14, 26. Em vista disso, a exemplo dos primeiros cristãos, a igreja odierna deve buscar o revestimento de poder. A igreja de hoje, a igreja nova, somos nós. Devemos buscar o revestimento do poder do Espírito Santo para as nossas vidas, para estarmos mais fortes, para suportarmos as tentações, para suportarmos as afrontas, para que renunciemos a nós mesmos, porque não é fácil. Nós viemos
de uma natureza pecaminosa. E só o Espírito Santo pode nos frear. Só Ele e ninguém mais. Aleluia, Jesus. Aí o Senhor fala em Lucas, no capítulo 11 de Lucas. Eu amo esse versículo. No capítulo 11 de Lucas, que é aquele versículo que o Senhor diz que nós, sendo maus, somos pessoas que damos coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus, se nós pedirmos o seu Santo Espírito, porque é isso que o Senhor quer que nós almejemos, o batismo com o Espírito Santo, sermos revestidos do Espírito Santo, receber da sua presença. Ele diz na sua palavra que devemos buscar, almejar as coisas que vêm do alto, porque é as coisas que vão edificar a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 11 de Lucas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Capítulo 11 de Lucas e o versículo 13. O versículo 13, se os irmãos, essas outras palavras que falei, vêm uns versículos anteriores, mas o versículo 13 diz: pois se vós, aleluia, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Então é preciso pedirmos a Deus, aleluia, o revestimento do seu Santo Espírito sobre as nossas vidas, pedir mais do Espírito Santo, pedir dos seus dons, porque o Senhor quer que almejemos o dom espiritual, os dons espirituais, e Ele ainda ressalta para que pedimos o dom da profecia, porque a profecia é a própria palavra de Deus, né? Que desejemos isso no nosso coração. Amém, amada igreja? Segundo subtópico, as línguas como evidência inicial. A palavra glossolalia, de origem grega, indica que as línguas concedidas pelo Espírito podem ser humanas ou celestiais, como está escrito em 1 Coríntios 13:1. No Pentecostes, os discípulos falaram línguas, Atos dos Apóstolos 2:4. Em Cesareia, o centurião e a família falaram em línguas, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, 46. Os irmãos em Éfeso falaram línguas, Atos 19, 6. Em Samaria, na vida de Paulo, as línguas estão implícitas, Atos 8, 17, 18, ou Atos 9, 17. Assim sendo, o falar em línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. As línguas só cessarão quando Cristo voltar. Aleluia. 1 Coríntios 13, 8 ao 10. Por isso, a instrução bíblica diz: procurai com zelo profetizar e não proibás falar línguas. E em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 39. Terceiro subtópico, a plenitude do Espírito Santo. A experiência pentecostal não ficou restrita ao tempo dos apóstolos. Atos 2:39. A expressão do meu espírito derramarei, Atos 2:17, aponta para o início da dispensação do Espírito e mostra que a efusão será contínua até o grande dia, né? Até o grande e glorioso dia do Senhor. Então isso acontecerá, né? Se nós desejarmos, vamos viver também da mesma maneira que ali em Pentecostes viveram. Nós iremos viver também, se crermos, que é preciso também crermos que iremos receber, né? Este dom maravilhoso que vem do alto. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E o Senhor está dizendo que isso só cessará, né? No grande e glorioso dia do Senhor. Atos 2:20. A plenitude abrange
o fruto do Espírito, que todos os irmãos conhecem, está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, e as manifestações espirituais, como as profecias, sonhos, visões, prodígios e sinais, Atos 2, 17 a 19 e 19, assim o Espírito permanece em ação na vida da igreja. Ele é que capacita e conduz o povo de Deus. João 16, 13 e 14. Em razão disso, a Bíblia ensina: enchei-vos do Espírito. Eu gostaria que a irmã Adelaide estivesse abrindo João 16, 13 e 14. E o irmão Paulino, Efésios, capítulo 5, 18. Por favor. Aleluia. Conversa, bebê. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele nos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de saber do que é meu e vos há de anunciar. Amém, amém, amado. Aqui o Jesus, são palavras de Jesus, não é? Que o Espírito Santo é aquele que viria, e ele já veio, e ele estará aqui conosco, aleluia, estar habitando em cada um de nós, aleluia, glória a Deus. Leia, amado irmão, por favor, Efésios 5, 18. Amém. É isso que a palavra do Senhor nos pede, né? Que não nos embriaguemos, não nos enchemos daquilo que não vai edificar a nossa vida. Pelo contrário, devemos desejar, almejar, buscar o Espírito Santo do Senhor, nos enchermos dele, porque quanto mais cheio do Espírito Santo estamos, mais distante do pecado fiquemos. Mas o inimigo vai ver em nós a luz brilhante do Senhor e vai se afastar cada vez mais de nós. Aleluia. Glória a Deus. A experiência pentecostal permanece atual na igreja, mostrando-se evidente na manifestação dos dons espirituais, porque isto ainda está em continuidade. E se eu e a amada igreja continuar desejando, nós vamos ter e receber de Deus aquilo que o Senhor quer nos entregar. A conclusão. Lucas descreve a capacitação do Espírito Santo no ministério de Jesus e no ministério da igreja. Esse revestimento de poder na vida do crente não é apresentado como dom para a salvação, mas como a unção dos salvos para o testemunho e o serviço cristão. Esse, aleluia, é o padrão bíblico adotado pelo pentecostal, submisso ao ensino das Escrituras Sagradas. Ao padrão pentecostal, aos crentes submissos, aqueles que são submissos à palavra de Deus, aqueles que obedecem à palavra de Deus. Deus abençoe a amada igreja, todos os irmãos, perdoe-me qualquer coisa, aleluia, e eu agradeço a minha oportunidade.